ensinamentos sobre os versículos que falam sobre o jejum. Com qual objetivo? Para que vamos falar sobre ensinamentos do jejum se já estamos no fim? São ensinamentos que extraímos dos versículos onde Allah Azza wa Jal ordenou o jejum, ensinou sobre o jejum, ensinamentos que extraímos desses versículos que devem existir durante toda a nossa vida, para que a gente realmente possa se beneficiar com os benefícios do jejum e do Ramadã durante toda a vida, para que a gente não seja, como é dito, ramadânico. A gente intensificou a adoração no Ramadã e depois o que vai acontecer? Então, ensinamentos, elementos, a gente pode chamar também de elementos essenciais que tem que existir na minha vida, na sua vida, para que a gente realmente saia do Ramadã com o objetivo final, chegando ao objetivo final. Os objetivos do Ramadã, no geral, diz respeito à fé, à adoração e diz respeito à conduta. Um objetivo, elevar o seu nível da fé, elevar o nível da sua crença. O segundo objetivo, aumentar a sua eficiência na realização da adoração. Não pode se adorar a Allah Azza wa Jal de qualquer maneira. Tem que se adorar a Allah Azza wa Jal com essência, não com aparência. Se a gente não tiver esses elementos que a gente vai citar, a gente vai continuar apenas a ter a adoração como aparências. Então, na adoração, o nosso objetivo é intensificar a nossa eficiência, a nossa capacidade na adoração. E na conduta, o objetivo é aperfeiçoar a conduta e educação. Os versículos do Corão onde Allah Azza wa Jal citou o jejum, ordenou o jejum e citou as regras do jejum. São 5 versículos onde Allah Azza wa Jal concentrou de maneira incrível, de maneira extraordinária e singular, tudo o que diz respeito ao jejum. O que a gente quer dizer com singular, de maneira exclusiva no que diz respeito ao jejum? As outras adorações, o assunto delas está distribuído em todo o Alcorão. Sobre a oração, por exemplo, em tal sura, em outra sura. O assunto do Hajj está em Surat Al-Imran, em Surat Al-Hajj, em Surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal concentrou o assunto do jejum em Surat Al-Baqarah em 5 versículos. Desde o versículo 183 até o versículo 187. E nessa série de versículos, você tem dezenas de ensinamentos e inspirações para a sua vida. O primeiro elemento, o primeiro ensinamento, a primeira inspiração, ou seja, elemento essencial que a gente tem que ter durante a vida. O primeiro, do início dos versículos, dessa série de versículos. Allah Azza wa Jal qal, Ya ayyuhalladhina amanu. O primeiro elemento é o pertencimento. Você pertencer. Para você realmente ter a essência da adoração e da crença na vida, tem que pertencer ao grupo dos crentes. Quando Allah Azza wa Jal ordenou o jejum, chamou aqueles que vão jejuar, e seu jejum vai ser válido, vai ser uma adoração dirigida a Ele e aceita por Ele. Qual foi esse chamado? Ya ayyuhalladhina aman. Ó vós que credes, vocês que têm a crença. Iqad ash-shu'ur bil-intima'i ila ahli al-iman. Tem que ter intima, você tem que pertencer. E pertencer significa também participar, estar com esse grupo de crentes e saber o que é a crença, no que devo crer, como devo crer. Um exemplo da crença. Allah Azza wa Jal citou aqueles que dizem ser muçulmanos.
E disse para eles: vocês ainda não creram de maneira profunda e correta. Aí disse para eles depois: innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Deu para nós elementos da crença. Os crentes são tão somente aqueles que creram em Deus, em seu mensageiro, sem ter nenhuma dúvida. Thumma lam yartabu. E depois lutaram com os seus bens, sacrificam os seus bens e sacrificam a sua vida. O dinheiro dessa pessoa pertence a Allah Azza wa Jalla. A vida dessa pessoa realmente ela dedica a Allah Azza wa Jalla. Depois disse: ulaika humus sadiqun. Então, esse é o primeiro elemento. Para a gente colher realmente os benefícios e chegar aos objetivos do jejum no mês de Ramadã, primeiro ensinamento, o primeiro elemento, pertencer ao grupo dos crentes, com sinceridade. O segundo ponto, o segundo elemento: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum. Dessas duas palavrinhas, você extrai um segundo elemento, um segundo ensinamento. Kutiba alaykum. O que é kutib? Literalmente significa que está escrito. A gente traduz como está estabelecido como obrigação o jejum. E subhanallah, essa palavra que Allah Azza wa Jalla escolheu, ela se repete em outros versículos do Alcorão e tem o sentido de que está estabelecido e é imutável, ninguém pode mudar. Por exemplo, Allah Azza wa Jalla diz: kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah Azza wa Jalla escreveu sobre si mesmo a misericórdia. Ele é misericordioso. Pedimos a Allah, rogamos a Allah Azza wa Jalla de sua misericórdia. Ou seja, ele está dizendo: Deus estabelece que ele é misericordioso e isso ninguém pode mudar. Por exemplo, Allah Azza wa Jalla fala sobre as pessoas que não se aliam, não apoiam a falsidade, aqueles que são inimigos da verdade, do Islã. Diz assim sobre esses: ulaika kataba. De novo o mesmo termo, o mesmo verbo, escreveu. Kataba fi qulubihimul iman. Ele estabeleceu nos corações deles a crença, de maneira que essa crença ela não pode ser removida dos corações deles. Então, quando você lê kutiba alaykumus siyam, significa está estabelecido para vocês o jejum, de maneira que ninguém pode apagar isso. Deus é quem estabelece. E quem teve o pertencimento, agora o segundo elemento é a fidelização. Se fidelizar, cumprir. Ou seja, eu cumpro o quê? Cumpro tudo aquilo que Allah Azza wa Jal prescreve, determina, estabelece. Ou literalmente falando o verbo que foi citado, escreve. O que Allah Azza wa Jal escreve, ninguém pode apagar. E o que Allah Azza wa Jal mais gosta? Aí vem a explicação disso. Em muitos episódios, o Nabi alayhi salatu wassalam citou que Deus Altíssimo seja disse: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. O meu servo não pode se aproximar de mim ou adorar a mim com algo melhor, mais querido, mais amável para mim do que aquilo que eu estabeleci obrigatório. E depois o texto continua. E a gente conhece o que Deus estabeleceu. Então, para colher realmente os objetivos do Ramadã durante a nossa vida, pertencimento ao grupo dos crentes. 2, fidelização. Fidelização, se fidelizar, procurar o que Allah Azza wa Jal quer de mim. O que eu devo cumprir, o que eu devo fazer. Terceiro ensinamento, seguindo os versículos: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. Aí depois disse: Kama kutiba ala alladhina min qablikum.
assim como foi estabelecido para aqueles que vos antecederam. Que elemento essencial a gente tem que ter para a gente realmente ser beneficiado com a escola do Ramadã? O ensinamento desse versículo, a união. Ou seja, Allah Azza wa Jal diz para você, você não está sozinho nesse caminho, assim como foi estabelecido para aqueles que vos antecederam. Você está junto com bilhões de pessoas que vivem na mesma época que você. E se isso não basta, você também está junto nesse caminho com outros bilhões que te antecederam. A união nessa verdade. Então, pertencer, procurar o que é obrigatório e se fidelizar, estar unido ao grupo dos muçulmanos, você ajudar a sua comunidade nessa sua mesquita, você estar junto com as causas dos muçulmanos no mundo inteiro. Qual é a nossa parte nas causas da verdade e da justiça? Às vezes a gente só fala palavras, não pertence, não se fideliza, e aí, em consequência, não estamos unidos. Então, pertencimento, fidelização, união. O quarto e último ensinamento nesse nosso encontro, não é o último, claro, eu falei que são dezenas, mas o último que podemos citar, Allah Azza wa Jal depois no seguinte versículo disse: Ayyaman ma'dudat. Quando ordenou o jejum no mês de Ramadã, disse, são dias contados. Ayyaman ma'dudat. O ensinamento, o elemento essencial para você ser realmente muslim, adorador a Allah Azza wa Jal durante toda a vida, não é só no Ramadã, at-takhtit lil-hayah. Você ter planejamento, você planejar. Allah Azza wa Jal está dizendo para você, olha, nesse mês você vai adorar a mim com diversas adorações, mas são dias contados, por isso planeje. E também significa que você planeja para toda a vida. O quarto ensinamento, o quarto ponto essencial, o quarto elemento que tem que existir em cada indivíduo entre nós e no nosso grupo, o planejamento. E a gente extrai isso dos versículos do jejum, nesses nobres versículos onde Allah Azza wa Jalla ensina para nós como devemos jejuar, como devemos adorar a Ele. Resumindo, pertencimento com sinceridade, fidelização com amor e com submissão. 3, união. 4, planejamento.